Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! O Flamengo empata no Sul, buscou um empate, estava perdendo, teve falha de Rossi, teve falha da arbitragem novamente. Vocês vão estar acompanhando aí, vão estar acompanhando o lance do jogo, coletiva do Léo Jardim. Peço que vocês se inscrevam no canal, aperte esse botãozão aí embaixo do vídeo, aí inscreva-se. Vai estar ajudando demais o seu amigo rubro-negro a estar trazendo mais conteúdo para vocês. Dá um like também para o seu amigo rubro-negro, né? Estamos aqui fazendo conteúdo para vocês, interagindo com vocês, vão reagir ao debate da linha de passe, né? Trago para vocês aí um debate legal, coletiva, e o meu breve comentário no final. Link dos créditos das imagens na descrição do vídeo. Bora para o vídeo conferir, galera. Vamos falar, sim, do Flamengo agora, que empatou com o Atlético Paranaense. 1-1 na Arena da Baixada. Numa semana, né, Calçade, que o Flamengo foi eliminado ali da Copa do Brasil. Tinha uma lupa enorme hoje, porque o Flamengo poderia ter diminuído a distância para o Palmeiras, mas fica no empate, num primeiro tempo muito ruim, um segundo tempo onde o Flamengo melhorou, mas também tomou susto, tomou bola no travessão e o Rossi precisou trabalhar, embora tenha falhado na primeira etapa. A gente fala muito do Flamengo porque o Flamengo tem tanta grana, tantos jogadores bons, tantas formações possíveis, que ele é uma expectativa de que ele ganhe sempre. Mas tem um negócio no futebol que atrapalha imensamente, chama adversário. E o Atlético foi espetacular, porque o Atlético, primeiro está em casa, está no seu gramado, né, sabe muito bem como se virar nele, e ele pressiona o Flamengo. Fisicamente, o Atlético transbordou. O Flamengo teve muita dificuldade no início, e o gol vem também no início do jogo. Então, assim, quando o Atlético, com a pressão que exerce em casa, da maneira que pressionou o Flamengo, ele consegue isso, e o gol no início, isso gera um comportamento para o jogo todo. E foi o que o Atlético fez. O comportamento do time, o gol aos 11 minutos. Então o time pôde, após essa pressão, baixar e tentar usar aquilo que tem sobrando, com Viveiros e com o Espírito Mendonça, que é a velocidade. Então, assim, foi uma combinação perfeita daquilo que o Atlético gosta de fazer, da ideia do Hellmann para o jogo, gerou o gol, olha, as coisas deram certo. Porque poderia ter ficado no empate, o jogo vai passando, tua capacidade de pressionar vai diminuindo e o jogo vem para uma normalidade e tal. E não foi o que aconteceu. O Atlético, o início do Atlético foi o que gerou o jogo, e aí a gente viu bolas em todos os postes e traves dos dois lados, e com uma falha do Rossi, né? Não dá para... Mais uma, que já tinha falhado no meio da semana também, né? Não dá para esconder isso. Mas eu quero ficar também, além do Flamengo, com a vitória do Atlético. Porque o Atlético... O empate. O Odair no vestiário sabe que ele tem que elevar assim, os jogadores a um nível de competição muito alto. Senão não consegue encarar o Flamengo. Então o empate já foi contra uma potência como o Flamengo, já foi um grande resultado. É um bom ponto aí, Jean. A gente olha assim, podia tirar a diferença para o Palmeiras, né? Mas jogar contra o Atlético Paranaense, ele está na parte de cima da tabela já há muito tempo, ele se mantém lá. Há muito tempo, faz um bom campeonato brasileiro o Atlético. Em que pese o fato de ter desperdiçado a oportunidade de colar no Palmeiras e colocar uma pressão maior em cima do Verdão aí para o jogo da semana que vem. 1-1 na Arena da Baixada, tá bom? Então, boa noite, William, boa noite a todos. Eu acho que, obviamente, a sensação que fica é essa quando você tem o teu adversário direto ou aquele mais direto jogando antes, líder do campeonato, ele deixa escapar 2 pontos em casa, também contra um adversário forte, porque o Cruzeiro também é um adversário forte, aí você diz, agora é só ganhar que essa diferença diminui e que o Flamengo pode até mesmo com um jogo a menos assumir a liderança no jogo do Maracanã. Agora, esse só ganhar não faz sentido,
por tudo que o Calçade falou, pelo que é o Atlético, pelo que jogou o Atlético hoje. Então não é uma partida fácil para ninguém. É claro que o Flamengo tem condição de ganhar qualquer jogo em qualquer estádio e acho que tem mostrado isso ao longo dos anos, mas não era uma vitória garantida contra o Atlético Paranaense em casa, né? Eu acho que tem uma série de jogos que se a gente fala assim, o Flamengo joga no Maracanã, Campeonato Brasileiro, contra metade dos times, ou até mais da metade, você diria, não, tem que ganhar mesmo, porque não pode deixar escapar essa oportunidade. Foi uma oportunidade que escapou, mas não vejo nenhum absurdo. Acho que o resultado, olhando para o que foi o jogo, é absolutamente justo, porque o Atlético, inclusive, ele começa, né, apesar de ter a velocidade dos seus dois atacantes, ele começa tentando mandar no jogo, porque o Flamengo também muitas vezes opta por explorar a velocidade, por sair na transição e rapidamente resolver as partidas em contra-ataques. Não deu certo para o Flamengo, deu certo para o Atlético Paranaense, que acaba fazendo 1-0. Acho que o primeiro tempo do Flamengo foi bem aquém, apesar de ter tido o volume e ficar ali rondando a área, como já aconteceu em outros jogos, foi bem aquém. Mas no segundo tempo o Flamengo volta melhor. Então acho que até a metade do segundo tempo, embora o gol do Flamengo não tenha saído nesse pedaço do jogo, até a metade do segundo tempo, ou até um pouquinho mais, o Flamengo foi bem melhor na segunda etapa. Aí veio, claro, aquele caminhão de chances na sequência ali, 3, né, mais um, com 2 bolas na trave, as defesas do Rossi. E o Rossi, acho que assim, eu estou vendo umas notas para o Rossi, umas declarações a respeito do Rossi. Acho que você pode discutir o Rossi. A gente vai discutir. Vamos. Mas na partida de hoje, ele fez grandes defesas também. É que o gol foi... Também. O gol eu colocaria classificaria até como frango, não como falha. Então, é que eu acho que a questão é essa, assim, é também olhar para o que ele fez nos outros. E eu entendo o torcedor que fala, cara, não dá para ficar falhando. Talvez o Rossi falhe muito, não adianta falhar muito e fazer grandes defesas. Ele é muito importante, mas falha na mesma proporção, às vezes. Eu sei, mas eu só estou querendo olhar para o Rossi, para o jogo de hoje, para avaliar o que foi a partida. Porque ele faz, né, no lance no segundo tempo, 2 defesas na sequência dificílimas. Então, ele também impede que o Atlético faça o segundo gol e praticamente resolva a partida ali naquela sequência de lances. Então, acho que a gente pode discutir o Rossi como um todo, mas tem que olhar para o que ele fez hoje. O Atlético poderia também ter matado o jogo, apesar do Flamengo ter sido melhor na primeira metade do segundo tempo. E depois, o Flamengo chega à marcação do seu gol no final. Aí estava muito na cara, né? A gente estava brincando até. Quando o Atlético mete 2 bolas na trave, o Rossi faz 2 grandes defesas, a gente falou, agora o próximo lance é gol do Flamengo. Dito e feito, mas repito, acho que foi um resultado que condiz com a produção dos 2 times. Exatamente. Segunda falha decisiva nessa semana, a primeira, lembrando, foi no jogo contra o Vitória, né? O segundo gol do Vitória, que decretou a eliminação do Flamengo. André, o resultado em si, você olha 1-1 na Arena da Baixada, você fala, bom, ok, é aceitável empatar com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, por tudo que eu já falei aqui. Mas o futebol do Flamengo, que o Flamengo está apresentando nos últimos jogos, preocupa? Está muito abaixo daquilo que poderia estar nesse momento? Tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Eu acho que, a palavra preocupar, ela vale porque o Flamengo vem de uma eliminação na Copa do Brasil, que por mais que se diga que em termos de grandes objetivos, né, a escadinha de objetivos era o menor, né, que o Flamengo tinha. Ninguém poderia imaginar que o Flamengo seria desclassificado da Copa do Brasil tão precocemente. E aí eu não estou tirando nenhum mérito do Vitória, é claro que não. Nos 2 jogos, o Vitória enfrentou o Flamengo da forma que ele poderia enfrentar. Então, foi inteligente, competiu estrategicamente, especialmente no seu jogo em casa. A torcida criou o ambiente, os jogadores incorporaram esse ambiente e o Vitória tem que estar muito feliz mesmo até hoje. E, né, se o Vitória seguir em frente na Copa do Brasil, esse momento vai ser muito celebrado, vai continuar a ser celebrado. Mas o Flamengo era o time que deveria ter se classificado. A distância técnica, econômica, os patamares que cada um ocupa no futebol brasileiro não vão mudar porque o Vitória se classificou em cima do Flamengo na Copa do Brasil. Isso acontece, o futebol reserva essas surpresas com todos os méritos, ninguém discute isso, o Vitória não ganhou nada de presente, mas é o Flamengo que sai desse confronto se sentindo como tendo feito péssimas apresentações, fracas apresentações,
e tendo deixado escapar um dos seus objetivos. Aí a primeira rodada do Campeonato Brasileiro é um jogo fora de casa contra uma das boas equipes, né, em termos de futebol jogado. Sim. O Atlético Paranaense, hoje a gente viu, em especial no segundo tempo, naquele momento de maior pressão, com as bolas na trave, o jogo poderia ter terminado muito tranquilamente com a vitória do Atlético. E não seria nada anormal nem incompatível com o que o campo mostrou. Então, assim, o Flamengo, antes de ser eliminado pelo Vitória, até um pouco antes disso, e eu lembro da gente comentar aqui, nesse e em outros programas, parece que o Jardim acertou o time, acertou a ideia de jogar, o Flamengo vem subindo, né? Jogando bem, fez contra o Grêmio pelo Brasileirão recentemente, fora de casa, 70% de posse, ganhou de 1-0 porque o futebol é assim, mas era para ter sido mais. Ali, naquele dia, assim, acho que unanimemente, olha, se o Flamengo continuar repetindo esse nível de jogo, vai ser muito difícil para as demais equipes, entre elas o Palmeiras. Mas é curioso, porque o nível cai, alguns jogadores individualmente, em algumas ocasiões, não respondem como deveriam. Isso aconteceu no segundo jogo com Vitória. Não preciso falar nomes aqui, porque eu não vou responsabilizar nenhum jogador, mas a gente viu jogadores que vinham atuando num determinado nível ficarem muito aquém daquilo que é o costumeiro. Então, assim, é um trabalho que ainda pode ser classificado como um trabalho que está no começo, e não que seja ruim empatar fora de casa com o Atlético Paranaense, mas o Flamengo é o Flamengo. O Flamengo é esse time de quem se espera sempre a excelência em qualquer competição. Então, o momento é um pouco preocupante. Vem aí um jogo com o Palmeiras, coisas vão ser ditas antes desse jogo, porque é um encontro diferente no futebol brasileiro. Os grandes candidatos aí, times que disputam o Campeonato Brasileiro até o final, disputaram no ano passado a Copa Libertadores na decisão, mas o Flamengo não chega a esse jogo, eu acho, mostrando o nível de futebol que o seu torcedor queria ver. Só uma coisinha, sabe o que eu acho engraçado? Que talvez, se os times tivessem jogado na mesma hora, e não estou dizendo que tem que acontecer isso, evidentemente não, é só na reta final do campeonato. Semana passada mas talvez não ficasse essa sensação de deixou escapar a oportunidade. Porque se você parar para pensar, o Palmeiras empatou com o 13º colocado do campeonato, com o Palmeiras jogando em casa. O Flamengo empatou com o 5º ou 6º colocado do campeonato fora de casa. E 2 jogos bons, hein? E 2 jogos muito bons. Muito bom. É como foi bom também Botafogo e Corinthians. Também, a gente tem tido muito jogo legal no Campeonato Brasileiro, acho que isso não se discute. Mas só estou falando isso porque eu acho que a sensação de 2 pontos deixado passar é a sensação de quem viu o rival principal perder 2 pontos e não conseguiu de novo, né? Porque da outra vez foi a mesma coisa. Mesma coisa, jogou depois. No jogo contra o Vasco. E naquele caso, ainda pior, porque o Flamengo tinha aberto 2-0. Né? Exatamente. Agora, Bertozzi, vamos lá. É um Flamengo sem Jorginho, sem o Everton Araújo. É um Flamengo desfalcado também do Luiz Araújo, embora não seja titular, mas é uma peça importante, está toda hora entrando ali na equipe. Sem Arrascaeta, sem De La Cruz, sem Pulgar. Tendo que improvisar o Ortiz ali na frente. Não digo que é um improviso, porque o Ortiz já fez aquela função, mas enfim. Isso tudo justifica uma queda de rendimento, embora o time que foi a campo, né? Tem Paquetá, tem Pedro. Bom, boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. Eu acho que o famoso explica, mas não justifica. Tá. Acho que o time que jogou poderia jogar mais. Tá? Já que o Leonardo Jardim Todo chegou. mundo tem problema. Vamos ver se o Leonardo Jardim vai falar disso também. Vamos lá. Inclusive. Bora lá. Boa noite a todos. Tentar responder a essas 3 ou 4 perguntas. Sabíamos já a priori que ia ser um jogo difícil. Nos últimos 30 encontros aqui neste estádio, o Atlético ganhou 16. 9 empates e só 5 vitórias do lado do Flamengo. Já sabíamos do jogo, também sou da mesma opinião. A nossa primeira parte não foi a melhor. Fomos muito passivos, fomos pouco pressionantes. Foi uma das coisas que retificamos no intervalo. Queríamos uma pressão mais alta, mais atividade, mais dinâmica. A justificação de ter 7 jogadores de fora que habitualmente jogam não era razão para esta apatia inicial, e corrigimos isso no intervalo e acabamos por valorizar este ponto
jogando, na minha opinião, muito melhor que o adversário na segunda parte. Você está a falar aí das defesas e da bola na trave, mas essa bola está fora de jogo. Essa bola está fora de jogo, é uma partida de fora de jogo que cria depois 2 ou 3 situações na mesma jogada. O Arthur marcou, porque acabou por não ser gol, mas se fosse gol ia ir ao VAR e ia ser anulado. Por isso, em termos gerais, acho que sim, primeira parte abaixo, segunda parte melhor, fomos mais pressionados, conseguimos dificultar o jogo do Atlético e criámos 2 ou 3 boas situações de finalização que acabamos por não o fazer. Por isso acho que o empate acaba por justificar, principalmente a segunda parte. Aqui. Jorginho, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Até o Lai aqui citou a questão do Rossi. Ele é um jogador consolidado no Flamengo, muito importante na conquista da Libertadores ano passado, fez até defesas importantes hoje, mas é o segundo jogo consecutivo que ele falha, a meu ver, de maneira grave. Quando o técnico entra nessa questão e de repente conversa com o jogador, com o goleiro, que é uma posição diferente, para tentar entender como é que ele está se sentindo, confiança, enfim, por favor. Com certeza que o Rossi é um jogador importante e já o provou, principalmente nos últimos anos aqui no Flamengo, e que acreditamos nele. E também não vamos esconder que nos últimos 2 jogos teve 2 intervenções um pouco infelizes, mas isso não deixa de nós termos a total confiança nele, porque acreditamos que vai ser momentos isolados e que no futuro já próximo ele vai voltar outra vez ao seu nível. Ele tem o apoio e o carinho de toda a gente. Em termos de trabalho também continua a trabalhar e a dedicar-se, por isso são episódios que eu acredito que sejam isolados e que ele vai voltar outra vez à sua melhor forma. Boa noite, professor. Aqui, Marcelo Xavier, da Rádio Trio de Ferro. Durante a partida de hoje, você teve alguns desfalques para a partida, né? Como, por exemplo, o próprio Jorginho e também De La Cruz, Arrascaeta ali no meio de campo, que a gente sentiu um enfraquecimento da equipe nessa questão. Eu queria saber como que você avaliou esse primeiro tempo da equipe e essa dificuldade em conseguir criar situações ofensivas de perigo. E no segundo tempo, qual foi a alteração tática? Porque a partir do segundo tempo pode-se notar que a equipe do Flamengo conseguiu ir mais para cima, como você mesmo falou, foi melhor. E o que foi feito alterações nesse segundo tempo para que a equipe conseguisse ser mais ofensiva? Bem, como disse anteriormente, o nosso meio campo foi extremamente mexido, não é? Estamos a falar do Eric, estamos a falar do Everton, estamos a falar do Jorginho, estamos a falar do Arrascaeta, que são os jogadores que normalmente começam ou são jogadores importantes na manobra da equipa. Não começaram, mas isso não é um fator que leva a condicionar o jogo da primeira parte. Eu disse aos jogadores ao intervalo, eu não quero saber quem é que falta, eu quero saber a quem está presente e como é que vamos jogar. E não é com esta passividade que vamos jogar, temos que ser mais agressivos, temos que ser mais ativos. E a segunda parte começa, os primeiros 2 minutos não começamos bem, mas a seguir começamos a acertar, melhoramos o jogo e as substituições a seguir ajudaram também a meter um pedacinho mais de agressividade ofensiva, quer sem bola, quer com bola, e por isso é que o Flamengo cresceu muito na segunda parte. Jardim, canal do Mauro Santana, até sobre esses desfalques e com o retorno de jogadores que você vai ter, agora nessa sequência que o Flamengo terá em casa, jogos importantes, o primeiro diante do Estudiantes, na disputa direta pela liderança do Grupo A, e depois a disputa também pela liderança na tabela do Campeonato Brasileiro, no confronto direto com o Palmeiras, no próximo sábado. Você acredita que somente com esses retornos será possível reconquistar o bom futebol do Flamengo? O Flamengo ficou carecendo nesses últimos jogos? Com certeza que em casa, no nosso estádio, nós queremos ter uma melhor qualidade do jogo, não é? Uma qualidade do jogo. Não é por acaso que no último jogo não justifica a derrota da taça que tivemos, mas um relevado também que não proporciona um melhor futebol. Hoje, este sintético, já jogamos em vários sintéticos, por acaso alguém disse-me que vai ser trocado agora, porque também já está no seu limite de utilização, parece mais a carpete de casa do que um campo de futebol.
mas eu penso que as pessoas já viram, por isso é que vão também trocar. E em relação à qualidade do jogo, com certeza, com a vinda de jogadores, principalmente mais técnicos, que temos de fora, vamos talvez recuperar talvez o Plata, vamos talvez recuperar o Jorginho. Se o Paquetá, depois da porrada que levou hoje, não sei se vai estar disponível. Vamos tentar recuperar isso, porque tendo jogadores mais técnicos, a qualidade do jogo também melhor, e isso é fundamental para nós dentro da nossa ideia. Bom, galera, então, a bancada ali falou sobre o Rossi, né? Tinha que ser falado, ele foi um erro que condicionou o jogo. O Rossi errou, dando 1-0 para eles no início do jogo, o Flamengo tendo que correr atrás. É um jogo difícil, extremamente difícil. O Flamengo também vem se mostrando um adversário extremamente difícil para o Atlético Paranaense em seus domínios. O Flamengo há muito tempo que não perde lá. Então, o Rossi falhou, acende uma luz de alerta, né? Ele falhou contra o Vitória. Não vou ficar falando muito aqui sobre o jogo do Vitória, igual a bancada teve que trazer também por causa do erro do Rossi, né? O Rossi errou 2 jogos seguidos, então é uma coisa que tem que ser trabalhado dentro do Urubu em treinos específicos com o Rossi. E a galera ele tem respaldo com a galera, né? Vamos falar a verdade. Ele tem respaldo, mas falando verdade, por verdade, o erro dele nos eliminou da Copa do Brasil, o erro dele condicionou o empate e o andamento da partida que foi no início do jogo, mas é um goleiro que tem muito crédito ali na meta do Flamengo, né? Flamengo que tem uma nota positiva para mim do jogo foi a luta, a entrega e empatou. Lutar contra a arbitragem, que o Paquetá sofreu uma pancada voltando de lesão, de uma inatividade. Foi uma surpresa para mim o Paquetá vigorar entre os titulares, e mais surpresa ainda, ele jogou o jogo todo. Cara, muito bom, e ele depois de uma pancada que ele tomou. Confesso que me assustou ali e tal, né? A gente perdeu o Paquetá de novo, né? Tem próximo jogo importantíssimo, jogo de 6 pontos contra os Pepa, contra o Palmeiras, né? E o que acontece é que o Paquetá foi muito, muito bem nessa volta, né? Vamos pensar, mas o Paquetá poderia render um pouco mais, ele estava sem ritmo de jogo, jogou o jogo inteiro, sofreu uma pancada ali, era para ter sido expulso o jogador, a bancada não falou nada, passou despercebida a pancada, só o Léo Jardim lembrou, ainda falou lá, o Paquetá tomou uma porrada, mas enfim, não foi expulso, e no segundo tempo, uma tremenda cara de pau, esse Clay aí expulsou o Danilo. Sendo que, assim, o segundo amarelo, pela zona de campo que foi, era até cabível, mas quantas faltas a gente teve também na mesma zona de campo e ele não deu amarelo. E o primeiro amarelo? Uma falta normal, né? Danilo encostou atrás do jogador ali, até para dar uma parada, né? Para não ter um contra-ataque, mas ele não era um contra-ataque iminente, ele estava de costa para o campo do Flamengo, o ataque deles, e foi uma falta normal. Ele não foi desleal, ele não praticou antijogo, ele disputou a bola. Ele simplesmente já veio correndo com o amarelo na mão, então no Danilo, e na sequência, mesma coisa. Agora é minha chance, vou expulsar. Não dá, uma falta de critério, 2 pesos e 2 medidas. Eu não aguento. 2 pesos e 2 medidas dentro de campo, né, com a arbitragem e com os comentários fora do campo. Isso aí eu não admito. Eu vou estar sempre debatendo isso aí e batendo em cima da tecla desses caras aí que cada vez mais, né, ficam taxados como bairrista, que não tem como você não comentar uma não expulsão que prejudicou o andamento da partida. O próximo jogo é contra o Estudiantes. Acredito que o Flamengo vai brigar ainda, está brigando pela liderança do grupo, e não só a liderança do grupo, mas a melhor campanha geral. O Flamengo está muito bem, só tem um empate. Só que é um olho no gato e outro no rato, né? O Flamengo não tem jeito, vai ter que rodar um pouco mais. Eu acho que é um jogo, a gente já está classificado, é um jogo que a gente pode rodar um pouquinho e preservar a galera, recuperar, reagrupar para o jogo contra o Palmeiras no sábado, que é um jogo importante. A gente está com um jogo a menos, a gente ganhando do Palmeiras, que acredito que temos totais condições,
Nós temos mais bola que o Palmeiras, não só elenco, eles têm um bom elenco, mas nós temos mais futebol que o Palmeiras hoje no momento. E jogando em nossos domínios, a gente tem sido muito forte contra qualquer adversário e principalmente contra o Palmeiras. Então, a gente ganhando, a gente encosta no Palmeiras com um jogo a menos, né? Virtualmente líder. E o jogo que falta, que a gente está devendo, é contra o Mirassol, no Maracanã. E aí a gente não tem só 11 jogadores, a gente tem 12, né? A arquibancada joga junto. Peço que vocês, mais uma vez, se inscrevam no canal. É de graça, botãozão aí, inscreva-se. Aperta o botão, dá um like para o seu amigo rubro-negro. E se você ficou comigo até agora, se gostou do conteúdo, ative o sininho para você ficar por dentro sempre que o vídeo for postado, tá ok? Tamo junto, até a próxima, valeu!